Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha jornada em busca da espiritualidade. Eu sei que muitos estão aí na internet, no YouTube, buscando informações sobre como chegar lá, como se identificar com a nossa essência, como deixar o ego de lado e trazer o nosso eu superior para a superfície de forma que ele viva e não mais o ego e não mais nós ou nossas vontades. E eu sei que isso é muito difícil, assim, é uma luta mesmo. Tem na Bíblia, né, escrito que é a luta da carne contra o espírito. Então, eu percebi que não é uma luta nossa. Essa luta a gente não vai conseguir ganhar sozinho. E isso é bíblico também, que essa luta não é da carne. Se a gente for tentar lutar com as mesmas armas que a gente tem da carne, a gente não vai conseguir. Por que eu tô falando isso? Porque durante muito tempo eu fui em busca do autoconhecimento, assim, buscando atalhos, né? Buscando meios fora de entender tudo isso, esse universo, como que ele funciona. Ai, como que é a física quântica, como que é, sabe, as partículas, os átomos. E o professor Hélio Couto, ele fala muito sobre isso. Se você não for pelo amor, você vai pela física quântica. E eu por muito tempo resisti ao amor, sabe? O ser humano, ele não tá acostumado ao amor, a fazer as coisas pelo amor. É muito mais simples, seria muito mais simples. Mas a gente vai ali buscando atalhos. Não, mas e se eu fizer assim, se eu fizer assado? E aí acredito que como muitas pessoas devem ter começado pela lei da atração, porque a gente sempre vai em busca quando a gente está precisando de alguma coisa. Seja dinheiro, seja conquistar alguém, né? Seja qualquer coisa que você pensa assim, eu preciso de tal coisa para viver melhor, talvez a saúde não tá legal, eu vou buscar. Então a gente começa ali buscando alguma coisa que a gente está precisando naquele momento. No meu caso, eu queria muito mudar de minha situação financeira, então eu queria mudar de emprego. E aí na minha mente eu só iria conseguir mudar de emprego, tipo, eu não teria outras possibilidades, seria só sair daquela empresa específica e entrar em outra. Então eu comecei assim, comecei buscando esse entendimento, comecei com o professor Hélio Couto, fiz ressonância harmônica e de lá pra cá foram acontecendo muitas coisas. Eu acho que eu fiz a primeira ressonância em 2020. Nós estamos em 2025 agora, esse vídeo está sendo gravado em 2025. Então, nesse momento, tem 5 anos. Eu fiz 3 ondas de ressonância harmônica. Busquei assistir várias palestras do professor Hélio Couto, assim, que expandiram a minha mente de tal forma que eu fiquei até assustada com a quantidade de coisas que eu não sabia que existia. E que fez muito sentido aquilo ali. Eu falei, gente, isso faz muito sentido. Você saber que existem algumas coisas que você pensa que nunca poderia existir, sabe? Então, achei muito legal o trabalho dele. As palestras dele são maravilhosas. E o professor, ele ensina que a gente deve amar. Ele ensina sobre o amor, ele ensina que tudo é amor, gente, tudo é amor. Mas ali eu ainda continuei resistindo. E em busca de me realizar profissionalmente, né, de entender mais sobre essas coisas, eu pensei, gente, eles falam muito da lei da atração, que tudo que você pensa, você traz para sua realidade. Então comecei a fazer alguns testes, falando, bom, se tudo que eu penso traz a minha realidade, eu vou começar a buscar pensar positivo. E aí vem aquele negócio da gratidão. E tudo isso, gente, tudo isso está na Bíblia. De uma forma ou de outra, eles estão explicando sobre
vigiar os pensamentos, sobre ser grato pelo que você já tem, tudo que você tem, você ser grato, e mesmo que você não tem, você ser grato, mesmo assim, para que você venha a ter, é o crer para ver. Então na Bíblia tem muito isso, só que a gente começa a buscar em livros, em palestras, em outras coisas, e aí, não que seja errado, tá? Mas eu tô explicando o meu caminho, como que foi. Comecei a ler muito, a identificar com muita coisa. Então, vários livros, gente, muito interessantes, que me revelaram coisas assim que eu nunca imaginaria na minha vida. E dali foi só aprendizado, aprendizado, aprendizado. Só que isso começou a me deixar ansiosa, muito ansiosa. Então eu não sei se tem gente que fica assim também, mas um coração muito gelado o tempo inteiro, parecendo que vai acontecer alguma coisa. Você tá sempre ansioso, sempre, sabe, tentando resolver tudo muito rápido, comendo rápido. Sabe, tudo tem que acontecer logo. Por exemplo, ao utilizar a lei da atração, pensamento positivo, gratidão, as coisas já tinham que acontecer amanhã. Eu tô sendo positivo, eu tô pensando positivo, eu não tô reclamando, eu tô... E assim, a carne, ela fica forçando para as coisas acontecerem, sabe? Não é normal para a carne aquilo ali, pro nosso corpo. Ele entende que é tipo algo forçado, você tá forçando. Durante algum tempo vai ser difícil até se acostumar. É como aprender a dirigir, aprender a andar, né? A gente tem que ir fazendo o corpo pegar no tranco. Não, você vai ser positivo, você tem que ser mais positivo e tal. Só que aí, muitas das vezes, eu comecei a confundir o que é todo esse conhecimento que eu adquiri com o que é tudo que me faz sentir mal. Vou explicar direito. Por exemplo, quando a gente descobre que a gente vive numa Matrix, aí a gente começa, mas isso é da Matrix, tá vendo? Por isso, é a Matrix que me faz ficar assim, a Matrix que me faz ficar presa, a Matrix que faz com que... E aí você começa a identificar muitas coisas que são da Matrix desde a sua infância, como você foi criado, o sistema de manipulação, tudo aquilo que foi gerando o que você se tornou hoje. E aí você começa a ficar totalmente frustrado. Eu comecei a ficar totalmente frustrada. Fiquei assim, gente, então quer dizer que eu tô no meio de um negócio que eu não posso sair? Que se eu tentar sair, eu vou ser totalmente rejeitada por tudo e por todos, porque todo mundo tá cego, ninguém tá vendo que a gente tá vivendo assim. E aí todo mundo vai achar que eu sou doida e tal. E aí você começa a identificar que algumas coisas não são tão reais quanto você imaginava. Você fica assim, será que isso vale a pena? Será que vale a pena eu sofrer por causa disso? Então entra ali uma linha muito tênue entre você ter que fazer algo para o sistema e você não querer mais fazer nada para o sistema, só que você sabe que você ainda precisa fazer as coisas para o sistema. E aí aquilo ali te dá uma baque, uma confusão, você começa a ficar estressado, e as coisas começaram a desandar totalmente na minha vida, não por causa disso, mas por conta que eu pensei que eu poderia sonhar muito alto, realizar e sair da Matrix, e sair desse meio. E eu quis que as coisas acontecessem muito rápido, de forma muito rápida. E aí as coisas, financeiramente falando, não ficaram boas mais pra mim. E aí uma coisa que eu pensei que seria um sonho, que seria algo que iria me tirar da Matrix, que eu gostaria muito de ficar mais com meus filhos, né? De não ter que seguir esse padrão que a Matrix colocou, impôs pra mim, sem que eu pudesse escolher. E aí, eu me perdi mais ainda.
me perdi no meio da Matrix, fiquei totalmente sem rumo. E aí eu comecei a questionar, assim, gente, mas eu fiz lei da atração, pensamento positivo, busquei informação, descobri que a gente vive meio que numa simulação, né, vamos dizer assim. Tô aqui, tô batalhando. Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Porque nada flui. Eu fiz de tudo que poderia fazer. Fiz técnica 33 vezes 3, fiz Ho'oponopono. Eu tenho vídeos aqui no canal sobre o Ho'oponopono. Eu tenho vídeo, eu não sei se eu tenho ainda, sobre o processo que eu fiz de 21 dias. É porque eu fiz alguns canais, eu não sei se foi nesse que eu postei sobre os 21 dias de pensamento positivo, sabe? Fiz da Bíblia o livro de Provérbios, todos dia um dia. Fiz ressonância, fiz de tudo assim que eu poderia. Eu fiz técnica de escrever no papel o seu sonho, fiz carta pro do futuro. Gente, tudo que vocês imaginarem que fala assim de autoconhecimento, lei da atração, tudo eu tava fazendo. Tudo que falasse que ia melhorar a minha vida, eu tava fazendo. E, tem a técnica tal, eu tava lá fazendo. Não sei o que, vou lá fazer. Meditação. E aí, eu comecei a ver pessoas comentando assim, bom, se nada tá acontecendo na sua vida, é porque você não está fazendo certo, você não está fazendo correto. Aí eu, pronto, não tô fazendo nada certo mais. Porque você tem que ter constância, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E aí me deixou mais ansiosa ainda, que eu falei, eu tô buscando, tô fazendo tudo e ainda não tô fazendo o mínimo que tem que ser feito. Gente, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a pregar papelzinho pela casa inteira, escrito que eu sou isso, eu sou aquilo, só coisas boas, positivas, pra eu estar sempre lembrando de que eu sou, eu sou feliz, eu sou próspera, levantar já com afirmações positivas pro dia melhorar e tal. Só que aí ia passando os dias, as coisas não iam acontecendo, igual eu deixei esses papéis durante uns 21 dias também, espalhados pela casa. Depois eu saí arrancando tudo. Fiz aquela quadro dos sonhos que todo mundo fala que fez quadro dos sonhos. E aí espalhei não, mentira, eu deixei ele no cantinho. Todos os dias eu olhava pro quadro dos sonhos, ficava imaginando e sentindo, porque eles dizem que o segredo é você sentir que você já tem, não é você imaginar em terceira pessoa, não é nada disso. Eu ficava sentindo que eu já tinha e tal. Algumas coisas aconteceram. Sim, não vou mentir, gente. Lei da atração algumas técnicas funciona para algumas pessoas de forma, por exemplo, às vezes a técnica da escrita não funcionou para um, mas a técnica da visualização vai funcionar para o outro. Por quê? Porque o segredo é o sentimento que você vai sentir. Então, algumas pessoas vão sentir mais, colocar esse sentimento para fora escrevendo, outras visualizando, outras fazendo meditação. Então, assim, depende muito de cada pessoa. Porém, entra aí a tal das nossas crenças limitantes, que são aquelas que vieram ali falando desde quando a gente era pequeno, falando assim, que a gente não pode isso, que o pai ou a mãe falou, não que seja culpa deles também, não tô falando que foi, que é culpa deles, nada, mas que eles também estão introduzidos na Matrix. E aí vem aquelas crenças que sempre estão ali falando que você não pode isso, você não pode aquilo, você não é capaz e não sei o que. Então a gente sempre tá ali tentando, olha pra você ver, é uma palavra que eu tenho que tirar também. Buscando ali tirar essas crenças, sabe? Transcender essas crenças. Então, por várias vezes eu identifiquei crenças de escassez, crenças de não merecimento, e fui ali buscar entendimento, falando, não, peraí, eu mereço sim, vou fazer essa técnica aqui de limpeza e tal, porque eu mereço ser feliz, eu mereço prosperidade. E passado o tempo, nada. Falei, gente, mas eu já tô aqui no merecimento, né? Tô aqui buscando. E, gente,
as coisas simplesmente não andavam. Daí, eu comecei a clamar por Jesus. Chamei Deus, fui estudar o nome de Jesus. Muitas pessoas falam, na verdade é bíblico, né? O nome de Jesus tem poder. Por que que o nome de Jesus tem poder? E aí, eu busquei essa informação, porque na Bíblia já se fala que nós não vamos conseguir sozinhos. Nós não vamos conseguir essa graça sozinhos. Então, muita gente conseguiu escrevendo, né? Mas aí consegue uma coisa e para. O professor Hélio Couto mesmo falou de um caso em que um rapaz, ele fez a técnica, fez a ressonância só pra... Não é técnica, tá, gente? A ressonância depois você, quem tiver curiosidade, pesquise sobre a ressonância. Só pra conseguir carro, casa, apartamento. É o que ele sempre fala, casa, apartamento. Tá, conseguiu, e aí? E depois? E o que vem depois? Vai sempre faltar em nós alguma coisa. Então eu senti que, na verdade, o tal do buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais o será acrescentado é muito forte. Só que pro nosso corpinho, pra nossa mente, pro nosso ego, ele não quer que a gente busque. Ele vai estar sempre ali lutando contra isso. Então, por que clamar o nome de Jesus? Então, eu perguntei a Jesus, escrevi carta para Jesus, para ele me ajudar, porque eu vi que o nome dele tem poder, né? E que nós não iremos conseguir sozinhos pela nossa carne. E olha só o que foi respondido. Perguntei para o ChatGPT por que o nome de Jesus é poderoso. Olha só. O nome de Jesus é poderoso porque carrega autoridade espiritual. Na cultura bíblica, o nome não era só uma palavra, mas representava a essência, caráter e autoridade da pessoa. Em Filipenses, capítulo 2, versículos de 9 a 10, está escrito que Deus exaltou Jesus e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, não é a palavra Jesus em si que tem poder mágico, mas a autoridade espiritual da pessoa de Cristo que está ligada ao nome. Então quer dizer, nós podemos conseguir sozinhos? Pela carne? Será? Que só utilizando técnicas, que só utilizando eu vou fazer isso e aquilo, pode conseguir uma coisa ou outra, mas a mudança, a transformação, ela vai vir com a ajuda espiritual, porque a luta nossa não é só da carne, ela é espiritual. E o nome de Jesus carrega essa força, né? E aí a segunda pergunta, por que milagres acontecem quando falamos o seu nome? Olha a resposta. Porque quando invocamos o nome de Jesus com fé, estamos nos alinhando à autoridade dele. Olha só. É como um embaixador que fala em nome do presidente. A força não está nele, mas em quem ele representa. Ao dizer em nome de Jesus, não é só um ritual de palavras, mas é como declarar: não é pela minha força, mas pela autoridade do Filho de Deus em mim. Então, olha só, quando a gente tenta sozinho, é muito mais difícil. E aí eu tentei sozinha durante muito tempo, tentei sozinha. Sozinha, assim, com a ajuda de técnicas, de pessoas, de humanos, ensinando como fazer isso, como fazer aquilo. Mas a realidade é a gente entrar pro nosso interior, clamar por Jesus mesmo. Porque esse controlar, vigiar os pensamentos, a gente força muito, fica ali forçando, eu tenho que, não. Jesus, o Senhor tem o poder de me ajudar a transformar minha mente. Eu preciso do Senhor Jesus para que o Senhor me ajude a transformar minha mente.
transforma, Senhor. Eu permito que o Senhor cure, que o Senhor transforme minha mente em nome de Jesus. Sabe? Na hora que a gente... Nossa, eu preciso pensar positivo, Não, Jesus, eu sei que o Senhor tem o poder de curar. O Senhor tem o poder de transformar vidas. E aí, a terceira pergunta. E se Jesus disse que somos irmãos e podemos fazer obras iguais ou maiores que a dele, se tivermos fé, né? Não foi isso que ele disse? E aí as pessoas começam, não, peraí, se Jesus disse que eu tenho autoridade também, eu vou fazer sozinha. Eu sou capaz, sim. Nós somos todos filhos de Deus, na Bíblia está escrito. Não, acaso não sabeis que vós sois deuses? Está escrito, é bíblico. Jesus disse, vocês têm o poder que eu tenho, basta vocês terem fé. E aí que entra, nós não temos fé suficiente. A nossa fé ainda está sendo lapidada, ainda está sendo moldada. Então, nós ainda precisamos de ajuda espiritual. E aí ele diz, ó, sim, em João 12, capítulo 14, versículo 12, está escrito: quem crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Isso significa que o propósito de Jesus nunca foi monopolizar os milagres. Tanto que ele sempre falou, não fui eu quem te curei, foi a sua fé. Porque as pessoas acreditavam que ele era capaz. Acreditavam que ele era capaz, olha só. Não acreditavam que elas eram capazes. É o que acontece com a gente. Nós não acreditamos que somos, acreditamos que ele é, porque Deus deu a ele o nome e a autoridade. Então a diferença aqui é que Jesus viveu 100% alinhado à vontade do Pai. Nós estamos 100% alinhados à vontade do Pai? Quantas vezes a gente reza, a gente ora, a gente fala assim, Pai, por favor, que seja feita a tua vontade, mas se for feita a minha, né? Não é? Quantas vezes eu entreguei, eu falei, não, Deus, agora eu vou entregar. Agora eu vou entregar minha vida, eu te entrego tudo. E no outro dia, ó, se não, daqui a algumas horas eu tava ali. Ai, mas como será que eu vou fazer isso, hein? Ah, não, mas eu já entreguei na mão de Deus. Ah, mas isso, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E ficava ali pensando. A nossa fé não é a nossa vontade não está 100% alinhada à vontade do Pai. Sem o ego, né? Como Jesus viveu ali, ó, sem o ego, sem separação. Ele não tinha a separação, a ideia da separação que temos de Deus, que somos separados. Jesus não tinha. Nós ainda estamos aprendendo a sair do ego e a confiar totalmente em Deus. E aí vem a quarta pergunta. Então, o que Jesus nos mostra com isso? Olha só, que somos filhos do mesmo Pai, herdeiros da mesma herança espiritual, que o poder não está em fórmulas ou rituais, mas na fé viva. Então, por que algumas técnicas vão funcionar e outras não? Não é a técnica, é a fé na técnica. Tudo que a gente crê que a gente é capaz de fazer, a gente faz. Se você crê com fé que aquilo vai acontecer, acontece. Então pode reparar que muitas das vezes que a gente teve certeza mesmo, assim, uma certeza limpa, que aquilo ia acontecer, aconteceu, seja para coisa ruim ou boa. Porque a gente é capaz de fazer o ruim e o bom. A gente tem ali a dualidade dentro da gente. Então, quando a gente pensa assim, nossa, eu tenho certeza, tal coisa vai acontecer ruim, né? Por exemplo, tenho certeza que se eu sair na rua tal hora, assim, assado vai ser assaltada. Tenho certeza. Aquela fé
aquele negócio, ele vai trazer para você aquilo. Seja bom ou ruim. Só que a gente tem a capacidade, a gente tem é capacidade mesmo de focar mais no lado ruim. Então, se você pensa sempre ali que vai acontecer algo ruim, vai acontecer algo ruim, vai acontecer. E é o que o ser humano, a maioria faz, assim, eu não tô falando do ser humano em geral, tô falando minha história também. Então, eu sempre tava ali pensando que, nossa, de novo, isso vai acontecer de novo. E acontecia. Então, por que a gente não transforma essa nossa fé, essa nossa certeza das coisas no bem, para nós mesmos, para o nosso próprio bem? Porque o que a gente quer fazer, a gente não faz, sabe? E eu vi uma passagem de Paulo que ele fala justamente isso. E os apóstolos sofreram com isso. Ele fala, o que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, eu faço. E aí? É o que acontece comigo, eu acho que é o que acontece com você. O que a gente não quer, a gente faz. O que a gente quer, a gente não faz. Parece que é um negócio ali de, mas eu quero fazer, eu quero, sabe? E por que eu não faço? Eu sei que é o certo, eu sei que eu tenho que ir pra academia todo dia, por que eu não vou? Eu tenho que fazer tal coisa, por que eu não faço? Sabe, aquilo ali. Então o crer, aquela fé viva que a gente tem nas coisas ruins que nos atrapalha. E olha aqui mais uma coisa, que das respostas que eu obtive, né? O nome de Jesus é como uma chave. Quando nós usamos, estamos reconhecendo e acessando o canal que ele abriu entre nós e Deus. Então, resumindo, o nome de Jesus é poderoso porque representa a autoridade suprema do amor de Deus encarnado. A autoridade suprema do amor de Deus que foi encarnado. Então ele não guardou esse amor, esse poder só para ele. Ele ensinou pra gente que pela fé nós também podemos manifestar milagres. E chamar o seu nome é nos conectar com esse campo de autoridade, amor e fé que já existe. Então, quando a gente fala, a gente tem que se conectar com a prosperidade, me alinhar com a prosperidade, me alinhar com a abundância, preciso me alinhar. Aí vem os pensamentos, que você não consegue, que você não pode, parará. Aí você começa, não é mesmo, né? Nossa, é mesmo. Como que eu vou conseguir? Que não sei o que. Aí começa aquela conversa, não sei o que, você não vai conseguir, você não vai dar conta. Tem um filme da Disney, tem alguns filmes da Disney que eu gosto muito, que eles associam muito isso das emoções, como o Divertidamente, eu não sei se é da Disney, acho que é, Divertidamente. Mas tem o Soul, o filme Soul, que muitos dos filmes, assim, que eles associam muita coisa nossa interna e também alguns de espiritualidade e tudo. E aí teve um que eu assisti, que eu achei muito legal, o Luca, que ele é um menino que ele é um peixe, ele mora embaixo das águas, mas quando ele sai pra cima, além da água, né, pra terra, ele vira menino normal. E todos o pessoal ali da mesma raça, né, dele, não deixam ele subir, fala que é proibido, que é muito perigoso subir, que não pode e tal. E ali, gente, revela várias camadas ali da nossa transformação, da nossa consciência, do nosso viver mesmo, porque ele precisou perder o medo, subir. Só que ele teve uma ajuda de um menino que já estava lá em cima. Esse menino ai, qual é o nome dele? É o Luca e o Alfredo. Alfredo. Eu sei que tem o nome do menino, eu esqueci aqui. Quem lembrar e assistiu aí, coloca aí nos comentários. O menino, Alberto. O menino, ele puxa, simplesmente ele puxa. Por quê? Porque era a vontade, o Luca tinha muita vontade de subir, o Luca ele tinha uma vontade assim,
Mas ele não foi só, ele não conseguiu sozinho. Ele ficou ali ele chegava ali no topo assim da água, quando ele ia subir, a cabeça dele ia passar da água, era como se tivesse uma gosma, né? Ele ia, aí a água tipo subia junto assim, e não conseguia passar. E aí um dia ele acompanhou, ele teve muita vontade mesmo de subir, e ele encontrou esse menino. Que esse menino, ele já tinha essa consciência de que ele poderia entrar na água e que ele poderia subir de novo. Então ele foi lá, viu o Luca, conversou com o Luca ali, e aí quando ele subiu e que o Luca viu ele se transformando em menino humano, quando ele saiu da água, ele ficou assim, meu, tipo, nossa, você faz isso e tal. Aí ele, sim, você também pode. E aí pegou um ganchinho assim e puxou o Luca pra fora. Então não foi porque o Luca porque o Luca foi sorteado simplesmente ao acaso. O Luca queria. O Luca queria muito subir. O Luca queria demais. E aí apareceu esse menino que puxou ele. Então eu vejo hoje, enxergando assim, pelo momento que eu tô passando, e que você também pode estar passando, que o Luca somos nós, com aquela vontade de... Não, tem mais que isso, gente. Na vida não é só isso aqui, não é só a Matrix, não é possível que seja só isso, sabe? Que tem muito pra gente ver, tem muito pra gente viver. Não é só a Matrix, não ficar chateado porque é só isso aqui, mas buscar alguém que possa nos levar para o nível superior, porque nós, com o nosso medo, com as nossas crenças, sabe, não conseguimos subir sozinhos, então a gente chama por Jesus, clama o nome dele, que tem poder espiritual, que tem poder para vir aqui fazer igual o Alberto fez com o Luca, puxar e falar, vamos, você quer ir? Vamos, né? Vamos, sobe que eu vou te mostrar aqui como que é. E aí ele viveu, assim, aventuras com o Alberto, com o amigo dele, e os dois se divertiram muito, porque ele teve essa vontade, ele quis muito. E no fim, até os pais dele, do Luca, que não concordavam de jeito nenhum com essa vida dele, o apoiaram e falaram, não, você quer, então é isso que você quer, você vai, deu a bênção para ele e ele viveu no outro mundo. Então, gente, a mensagem que eu queria passar hoje é que se você está buscando, se você já buscou em livros, você já buscou em palestras, você já buscou em meditações, você já buscou em tudo, e você ainda não viu, não chegou num ponto assim de virada, sabe? Como aconteceu comigo, eu vou te falar que o ponto de virada sempre teve escondido, na verdade, não escondido, ele sempre esteve aí para todo mundo ver, mas colocaram de uma forma estranha, de que não é bem assim, talvez nós poderemos ser melhores, conseguiremos fazer coisas maiores, né? Eu falo no campo do autoconhecimento. Você não precisa chamar por ninguém, você vai sozinho, é um autoconhecimento e tudo. Só que cada um é cada um. Vão ter pessoas que vão conseguir de um jeito, vão ter pessoas que vão conseguir de outro, vão ter pessoas que estão falando aí que conseguiu várias coisas, mas que elas só querem coisas. Elas só querem conquistar coisas. A lei da atração funciona? Funciona. Você só quer coisas, tá? Você vai conseguir coisas. Não que eu não queira, gente. Eu comecei a busca pelo autoconhecimento em busca de coisas. Em busca de me viver melhor. Não porque a gente seja ganancioso, a gente seja... ai, eu só quero coisas. Mas, gente, infelizmente, nós ainda vivemos em um mundo que, como está na Bíblia, é de César. Então nós ainda precisamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Temos essa separação. Então a gente sabe que a gente tem boleto, tem tudo para pagar, tem que viver bem. Quem tem filho quer dar o melhor para os seus filhos. Então não acredito que Deus tenha nos feito
pra falar assim, nossa, você não precisa pedir nada, você tem que viver de luz. Vai ter gente que vai conseguir viver de luz? Tudo bem. É porque cada um é cada um, gente. Às vezes a gente vai ver, assim, histórias de pessoas que vivem de um jeito totalmente diferente de um jeito que a gente imagina. E isso que é o bonito da vida, é porque cada um é cada um tem sua história, cada um tem suas crenças, aquelas de que você é capaz ou não, você é, você crê ou não, você é, você acredita no que quiser. Então, cada pessoa vive no seu próprio mundo. Então, se eu acredito que eu sou uma ótima dançarina, eu vou ser uma ótima dançarina, eu vou colocar, se eu tenho fé de que eu sou uma ótima dançarina, eu serei. Eu sou uma ótima cantora, eu serei. Agora, se eu não tenho fé, eu não tenho, não, mas eu não canto tão bem, não vou cantar tão bem. Eu não vou fazer tudo que tem que ser feito para que aquilo aconteça, porque nem eu tenho fé de que isso vai dar certo, né? Então é aquela fé, aquele negócio que por mais que alguém diga para você que não, você sente que sim, sabe? Então é aquilo que é a sua vida, aquilo que é o seu mundo. E se você quer mudar o seu mundo em volta, você acha que não, eu estou com uma fé aqui dentro de mim de que nada vai mudar, de que eu nasci para ser assim e que parece que eu vou viver o resto da minha vida assim. Então começa a chamar por Jesus, começa a falar com Ele, começa a entregar. Às vezes a gente não vai conseguir entregar de imediato, mas começa a conversar, a pedir para Ele a cura, e explica de tudo. Escreve uma carta e foca no nome de Jesus. Foca em clamar por Ele, em pedir ajuda para Ele, porque eu já vi muitas pessoas também falando que a gente chamar, eu quero um carro, eu quero prosperidade, eu quero dinheiro. Tudo isso significa que a gente faz o nosso campo de energia, né, trazer mais do mesmo que a gente não tem. Então, do que a gente tá sentindo falta, na verdade, né? Não é do que a gente não tem, é do que a gente está sentindo falta. Então, se a gente está se sentindo escasso, querendo dinheiro, a gente não vai trazer dinheiro, a gente vai trazer escassez. Então, a gente tem que se sentir próspero para que a prosperidade venha. Só que nesse momento em que nós estamos aqui vivendo dessa forma, ainda batalhando ali contra o ego, contra a carne, a gente precisa chamar por Jesus para que Ele, com seu poder espiritual, que o nome dEle possa nos ajudar a não trazer mais do mesmo. Jesus, eu tô fazendo tudo assim, já fiz isso e isso, ter uma conversa como uma pessoa tá conversando com você, explica a situação, fala, eu sei que o seu nome, Jesus, o seu nome tem poder. Dorme falando o nome de Jesus, dorme chamando por Jesus, acorda chamando por Jesus, sabe? Pede cura para Jesus, e eu tenho certeza, isso eu tenho certeza que vai funcionar assim, quando você menos esperar vai funcionar, tá bom? Então é isso, gente, fiquem com Deus. Se você achou que esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, porque a mensagem aqui é muito ampla, né? Tem muitas informações, então pode ser que para você um trechinho aqui serviu, mas para o outro trechinho vai servir. Então, muito obrigada e até a próxima.